Continuação da leitura do livro O Efeito Sombra. O efeito sombra. Imagine que cada característica, cada emoção, cada pensamento sombrio que você tenta ignorar ou negar, seja como uma bola de praia que você segura embaixo d'água. Você pega o selfie egoísta, o raivoso, o excessivamente bom, o não tão bom assim, o tolo, o convencido, todos eles, e subitamente está oprimido com todas essas bolas de praia que tenta segurar. Se você ainda é jovem, tem bastante energia para conseguir administrar muitas bolas, consegue reprimir muitas das características indesejadas. Mas depois, quando está cansado, de coração partido ou doente, quando não acredita mais na possibilidade de um futuro emocionante, quando abaixa a guarda, quando sua atenção está na família ou na expectativa de uma promoção, quando já tomou drinks demais, de repente, bum! Você ou alguém ao seu redor faz algo sem pensar, e uma ou mais bolas emergem e o atingem no rosto. Esse é o efeito sombra. O que são as brigas de trânsito? Será que é algo além de uma bola de praia de raiva reprimida, forçando o caminho à superfície? Vemos isso na mídia o tempo todo. Um cineasta que faz filmes cristãos subitamente fica bêbado e aos berros faz comentários antissemitas na fúria da bebedeira. Um astro do rádio que ganha vida sendo um grande comunicador, de repente faz um insulto racial que destrói sua carreira e reputação. Uma jovem e ambiciosa professora que joga fora o futuro por fazer sexo com um aluno de 14 anos. Uma estrela de cinema que pode pagar por praticamente qualquer coisa e é flagrada roubando em lojas. Todos esses impulsos reprimidos e escondidos que tentamos administrar são como bombas relógio, esperando para explodir. E podemos ter certeza de que o efeito sombra surgirá no momento menos oportuno, quando estivermos à beira do sucesso financeiro ou vivendo um novo romance. Há poucos dias de nos aposentar ou prestes a fechar um negócio que poderia mudar nossa vida para sempre. Esses são os momentos em que sabotamos o próprio sucesso, conscientemente ou não, quando uma escolha feita sob a névoa da inconsciência mina o progresso pelo qual trabalhamos durante anos. Uma sabotagem pessoal é a exteriorização da vergonha interna escondida nos recônditos escuros da mente inconsciente. Pelo fato de não termos tido sabedoria, coragem ou recursos para fazer as pazes com o que reprimimos, por culpa, medo ou vergonha, isso é forçado à exposição para que possamos recuperar o self perdido e voltar ao estado de transparência do self pleno. Somente quando o comportamento autodestrutivo já não é mais segredo é que podemos olhar objetivamente os danos que estamos causando nós mesmos e aos que estão ao redor, e encontramos motivação para mudar. Só após os filhos voltarem da escola e encontrarem a luz cortada é que nos dispomos a encarar o vício no jogo. É preciso ser detido no trânsito para despertarmos para o fato de que o hábito de beber está fora de controle. Quando saímos para jantar com amigos e o garçom anuncia que o cartão foi recusado, finalmente nos damos conta de que os gastos estão fora de controle. Quando somos flagrados roubando a conta da empresa, enfim percebemos que precisamos lidar com o problema. Podemos nos iludir quanto a estar indo bem no trabalho ou na dieta, até recebermos a avaliação anual ou subirmos na balança. O efeito sombra surge como um potente reflexo externo do mundo interno, que está perigosamente desequilibrado. Porém, por mais doloroso que seja, esses momentos servem para começar um processo de evolução involuntária. Quando somos confrontados pela sombra, e ela é vista por aqueles cuja opinião prezamos, saímos da negação e esperançosamente reconhecemos que precisamos fazer algo a respeito. Se fôssemos capazes de nos enxergar com precisão, seria uma tarefa mais fácil, mas não conseguimos e por conta disso é muito fácil cair no transe da negação, também conhecido como nem noto que estou mentindo. A mentira começa conosco. Se tivéssemos intimidade com nossos impulsos sombrios, se soubéssemos que egoísmo, raiva, ganância e intolerância têm mensagens importantes a transmitir, prestaríamos atenção à presença deles, como um amigo de confiança que bate à porta. Mas, quando alienamos nossa sombra, quando por medo nos recusamos a reconhecer ou receber as mensagens que ela está tentando enviar, esteja certo de que faremos algo ou nos envolveremos com alguma coisa que trará o lado sombrio à superfície.
Nessas ocasiões, a notória batida à porta mais parece uma pancada na cabeça. No entanto, os momentos em que encontramos a escuridão repudiada não são apenas os mais dolorosos, mas também os mais férteis de nossa vida. Se queremos evitar a cólera do efeito sombra, precisamos fazer uma verificação da realidade diariamente, observando se estamos agindo de maneira que pode nos envergonhar, constranger ou destruir família, carreira, saúde ou autoestima. Precisamos acordar e pensar se estamos escondendo ou negando uma vida secreta. Temos de nos conscientizar de nossos hábitos, comportamentos ou maneiras de ser que talvez estejamos escondendo dos outros. Se tememos pelo que poderia acontecer caso a família, os colegas de trabalho ou amigos vissem nossos e-mails, checassem o histórico de visitas a sites ou lessem os pensamentos perversos e de julgamento de nossa mente, temos de reconhecer essas coisas como sinais vermelhos piscando. A negação é a culpada por mantermos nossa vida secreta intacta e oculta e nos mantém focados em qualquer coisa, menos em nossas indiscrições. Para abraçar nossa sombra e destruir a possibilidade de o efeito sombra nos dominar, precisamos nos abrir para uma verdade maior quanto à nossa humanidade e o que está à espreita sobre a superfície da pessoa que julgamos ser. Quando direcionamos a mente à investigação da hipocrisia do comportamento humano, abrimos-nos a uma verdade mais profunda e significativa, que todas as nossas partes merecem ser vistas, ouvidas e abraçadas, que cada aspecto detém uma dádiva maior do que podemos enxergar, e cada sentimento merece uma expressão saudável. Quando eles tentam nos retirar da escuridão e nos expor à luz, irão nos apoiar na criação de relacionamentos saudáveis, na recuperação da boa saúde mental e no alcance de nosso potencial. O efeito sombra destrói nosso personagem perfeitamente construído, de modo que podemos nos reinventar como alguém diferente de quem temos sido. A sabotagem pessoal não é nada além da relutância do self superior em continuar interpretando o papel que designamos a nós mesmos. De preferência, deveríamos abraçar os aspectos rejeitados de boa vontade. Quando insistimos, contudo, em nos ater aos personagens, a queda pode ser dolorosa e turbulenta. Há exemplos disso por toda parte. Britney Spears, a mosqueteira norte-americana que usava a máscara de boa garota, entra em uma espiral de autodestruição, tornando-se uma notória garota má. Tiger Woods, maior jogador de golfe de todos os tempos, com a máscara de realizador acima da média, tem atitudes que o fazem passar de super-herói a traidor, sabotador de si mesmo. Quando a máscara da personalidade humana fica apertada demais, quando já não há mais lugar para respirar, ela explode para que possa recriar-se. Há literalmente milhões de exemplos que vêm ocorrendo ao longo do tempo e claramente demonstram o fenômeno do efeito sombra. No entanto, quando essas indiscrições pequenas ou gigantescas de outras pessoas são trazidas à luz, sacudimos a cabeça perplexos pelo comportamento que apresenta. Dizemos que a pessoa caiu em desgraça. Mas será que é isso? Será que a desgraça não é a encenação bem construída que apresentamos ao mundo enquanto nossa vida secreta está escondida dos que amamos? Revelando nossa sombra. Quando nos vemos obcecados pelos aspectos das sombras de outras pessoas, é porque elas também tocam as nossas. Estamos acostumados a pensar que não podemos nos ver a menos que seja no espelho, mas é verdade apenas em certo aspecto. O fato é que podemos sim nos ver e em cores ao prestar atenção no que observamos em outras pessoas. Somos programados para projetar em outras pessoas as qualidades que não conseguimos ver em nós. Não é algo ruim, fazemos isso o tempo todo. A projeção é um mecanismo de defesa involuntária do ego. Em vez de reconhecer as qualidades que desgostamos em nós, as projetamos em outra pessoa. Projetamos nos pais, nos filhos, nos amigos, ou até melhor, nas pessoas famosas que nem conhecemos. Aquilo que julgamos ou condenamos em outro é uma parte rejeitada de nós mesmos. Quando estamos em meio à projeção, parece que estamos vendo a outra pessoa, mas na realidade estamos vendo aspectos ocultos de nós mesmos. Aqueles em quem projetamos já têm partes de uma obscuridade rejeitada, assim como partes de uma luz ignorada. Simultaneamente, temerosos de nossa indignidade como de nossa grandeza, inconscientemente transferimos essas características para outra pessoa em vez de tomar posse delas. Você já experimentou o poder da projeção milhares de vezes em sua vida.
Você entra em uma sala e subitamente se sente atraído por alguém. Começa a conversar e a pessoa passa a lhe contar coisas de que gosta e desgosta, que não combinam com as suas. Subitamente, aquela pessoa lhe parece diferente. O trânsito da projeção foi rompido e você a vê sob uma luz totalmente diferente. Se um instante depois ela por acaso mencionar que pode lhe arranjar ingressos para assistir ao jogo que você está louco para ver, ou se disser que conhece alguém que pode ajudá-la em seu projeto, você pode novamente enxergá-la sob uma luz favorável e ela pode parecer mais interessante. Enfim, a conversa volta aos trilhos, mas no instante seguinte ela começa a dizer nomes e quando subitamente ela o faz se lembrar de seu sogro snob, você fica repugnado. Na realidade, nada mudou naquela pessoa, exceto sua percepção sobre ela. Esse é o poder da projeção. Se compreender esse fenômeno, entenderá por que pode amar alguém em 1 minuto e no seguinte achar a pessoa insuportavelmente irritante. A parte obscura de nós que repudiamos se apresenta continuamente através da tela dos que estão ao nosso redor. Talvez possamos ver nossa submissão na mãe, a ganância no pai, a preguiça no marido, a retidão nos políticos. A projeção soa assim, ela é tão egocêntrica, ele é tão cheio de si, mas que idiota, ele é um fracassado. A projeção explica por que 5 irmãos criados sob o mesmo teto dão diferentes relatos sobre seus pais. Atribuem-lhes um conjunto diferente de pontos fortes e fracos. Lembram-se deles com características distintas. Em geral, é difícil reconhecer o próprio comportamento ruim, porque estamos sempre projetando um nos outros. Quanto mais convencidos ficamos dos atos errôneos alheios, é provável que mais sejamos culpados pelos mesmos erros. A Jota, que trabalha no bar de um conhecido restaurante, seguia para casa depois de um longo dia de trabalho, na expectativa de ter uma noite calma com a família. Após um pequeno trecho percorrido de carro, ele subitamente ouviu um barulho atrás dele e ficou apavorado. Era uma sirene. Conforme ele encostou, tentou se lembrar do que poderia ter feito, mas nada veio à mente. Ele abriu o vidro e o policial pediu a sua habilitação. Depois de entregar o documento, o policial se inclinou para a frente e perguntou: "Rapaz, você andou bebendo?" A Jota respondeu: "Não, senhor, eu estava no trabalho." "Rapaz, acredito que você andou bebendo, e é melhor dizer a verdade. Talvez tenha passado em algum lugar depois do trabalho?" perguntou o policial em tom sarcástico. A Jota sentiu-se agitado e ligeiramente na defensiva disse: "Não, senhor, não andei bebendo. Na verdade, eu estava no bar, onde lhe servi drinks a tarde inteira." O policial, obviamente estarrecido, devolveu a habilitação de AJ, entrou no carro de patrulha e foi embora. Este é um exemplo perfeito de projeção. O policial, ligeiramente alegrinho e talvez se sentindo um pouco culpado por ter tomado alguns drinks em horário de trabalho, voltou ao serviço depois de seu intervalo, entrou no carro de patrulha e inconscientemente começou a procurar por si mesmo. As partes que tentamos evitar podem estar longe de nossa visão, porém não importa, elas existem como parte de nosso campo energético. Os comportamentos e sentimentos com os quais não nos sentimos em paz sempre encontraram uma tela onde se projetar, e podemos ter certeza de que isso está acontecendo quando sentimos uma carga emocional na presença de outra pessoa. Imagine possuir 100 saídas elétricas em seu peito. Cada uma delas representa uma qualidade diferente. As qualidades que você reconhece e abraça estão vedadas. São seguras, não há corrente elétrica passando por elas. Mas as qualidades com as quais você não se sente à vontade, aquelas que você não assume, essas sim têm corrente. Então, quando outras pessoas aparecem e refletem em você uma imagem do self indesejado, você se torna reativo. Eis um exemplo. Uma vez namorei um homem que achava ligeiramente rechonchudo, meio fora de forma. Após namorar por alguns meses, notei que em qualquer lugar a que fôssemos, ele sempre apontava um cara acima do peso, barrigudo ou com calças caindo. Um dia, conforme caminhávamos pelo aeroporto, a caminho de uma viagem romântica, ele apontou o dedo na direção de um homem que jamais veria novamente e comentou comigo: "Mas que relaxado, por que você acha que esse cara não se cuida?" Finalmente não consegui ficar de boca fechada e juntei coragem para lhe dizer que estava apenas projetando as próprias preocupações com o peso em pobres homens gordos que ele nem conhecia. Sugeri que, em vez de ficar apontando os outros, ele deveria ir além,
Achei que ele tropeçaria na escada rolante ao olhar para a barriga estufada como se fosse pela primeira vez. O rosto dele murchou conforme se deu conta de que também carregava uma dúzia de quilos indesejados. Constrangido, timidamente me perguntou se de fato se parecia com os outros homens. Temendo arruinar minha diversão do fim de semana, menti e disse que ele talvez não estivesse tão ruim quanto os outros, mas havia diversos lugares para onde poderia olhar quando estivéssemos em público. Portanto, isso deveria significar que, até certo ponto, ele realmente queria assumir o próprio corpo e mudar a forma como se apresentava ao mundo, ou não estaria tão ligado nessa questão. Havia literalmente centenas de outros pontos nos quais poderia ter se concentrado em relação às outras pessoas. Cabelo, sorriso, belos olhos ou nariz grande. Mas não o fizera. Só havia reparado na barriga dos outros homens. Nossas projeções sempre nos chocam. Quando estamos julgando alguém, nunca pensamos de fato sobre nós. Porém, uma vez que compreendemos por que apontamos o dedo, podemos começar a nos desvencilhar de nossas percepções e julgamentos vorazes a respeito dos outros. Precisamos lembrar o velho ditado: se você viu é porque também tem. Se negarmos a raiva ou nos sentirmos desconfortáveis com ela, nossos olhos automaticamente buscarão pessoas zangadas. Se estamos secretamente mentindo ou nos julgando por termos mentido no passado, ficaremos aborrecidos com a desonestidade dos outros. Em meus anos na liderança de workshops, já tive momentos bastante engraçados, quando as pessoas ficavam com raiva de mim por sugerir exatamente esse conceito de projeção, e por lhes dizer que elas também possuem as características que desgostam nos outros. Um desses momentos favoritos foi quando uma linda espanhola disse que não tinha nada a ver com o pai, que não aprovava os homens com quem ela saía. Quando perguntei se ela sabia o motivo, ela respondeu que era por ele ser racista. Ela disse que só saía com homens asiáticos e ele não o aprovava. Quando brinquei perguntando que tipo de espanhola só saía com homens asiáticos, a raiva desapareceu de seu rosto e ela disse timidamente: alguém que seja racista? No mesmo instante, ela percebeu que estava sendo ligeiramente racista, assim como seu pai, porque jamais sairia com um homem de sua origem. Outra mulher protestou, dizendo que não se parecia em nada com o pai, que vivia apontando seus erros. Ela me disse que ele estava sempre zangado, era hipócrita, cruel, crítico e etc. Quando perguntei o que ela acabara de fazer ali durante a conversa, ela percebeu que havia demonstrado o mesmo tom de julgamento que via nele. Em uma outra vez, um homem se levantou para contar o quanto detestava pessoas de mente fechada e como parecia estar cercado por gente assim no trabalho e no próprio bairro. Então, um dia, seu filho adorado veio visitá-lo durante as férias da faculdade e anunciou que era gay. O homem foi tomado pelo desgosto. Quando a esposa tentou acalmá-lo, ele percebeu que era a pessoa de mente fechada que sempre desprezara, o que o levou ao workshop Efeito Sombra. Assumir as próprias projeções é uma experiência corajosa que o torna humilde e pela qual todos temos de passar para encontrar a paz. Ela nos força a reconhecer que somos capazes de fazer coisas que frequentemente desgostamos nos outros. Há muitos exemplos famosos de projeção. Eliot Spitzer, ex-governador de Nova York, passou a carreira tentando varrer a prostituição por achá-la absolutamente inaceitável, mas se envolveu em um escândalo com uma garota de programa. O ex-porta-voz do governo, Newt Gingrich, que continuamente apontava o dedo em crítica ao presidente Bill Clinton e era a favor de seu impeachment por suas indiscrições sexuais, mais tarde foi flagrado com um caso fora do casamento. O famoso pastor Ted Haggard, que falava fervorosamente contra a imoralidade e o homossexualismo, mas adiante foi descoberto num relacionamento gay regado a drogas. E o fenômeno do rádio Rush Limbaugh, que em seu programa condenava abertamente os viciados em drogas, mais tarde admitiu a própria dependência a drogas prescritas. Eu poderia literalmente dar milhares de exemplos de pessoas que em público condenam os outros, menosprezando o comportamento que elas próprias têm. Você acha que essas pessoas realmente têm a intenção de destruir a própria carreira, humilhando-se publicamente e envergonhando a família? Era realmente a intenção que tinham? Ou teriam ido, de fato, pegas de surpresa, ficando profundamente decepcionadas com o próprio comportamento? Será que o diabo me fez fazer? Não seria, na verdade, a sombra disfarçada? Como Shakespeare disse brilhantemente, a moça, de fato, protesta demais. Qualquer que seja a qualidade, o comportamento ou o sentimento,
Se nos pegamos veementemente na negação, esteja certo de que isso é algo que abrigamos no fundo da nossa psique. Não precisamos procurar muito para descobrir que, em geral, estamos fazendo exatamente o que criticamos nos outros. A aparência pode ser completamente diferente, no entanto, a força propulsora por trás de nosso comportamento é de fato a mesma. Às vezes pode ser desafiador identificar essa força dentro de nós, porque talvez não estejamos demonstrando exatamente o mesmo comportamento que a pessoa em que estamos projetando está, mas o comportamento está ali dentro de nós. Quando temos uma característica sem que haja uma vedação para ocultá-la, fazendo analogia com a imagem anterior das múltiplas saídas elétricas, atraímos pessoas e incidentes à nossa vida para nos ajudar a curar, a integrar os aspectos negados. Se abraçamos as qualidades que nos perturbam nos outros, já nos incomodaremos com elas. Talvez as notemos, mas elas não nos afetarão. Essas saídas elétricas terão vedações, portanto não terão mais corrente. Somente quando estamos mentindo para nós e odiando algum aspecto que nos pertence, é que nos tornamos emocionalmente pilhados pelo comportamento de outra pessoa. O reverenciado filósofo e psicólogo Ken Wilber faz uma grande distinção. Ele diz que quando uma pessoa ou algo do meio ambiente nos informa e recebemos o que está acontecendo como informação ou com um interesse, provavelmente não estamos projetando. Se aquilo nos afeta, se estamos apontando o dedo em acusação e julgando, se estamos ligados àquilo, é provável que estejamos sendo vítimas das próprias projeções. Até recolhermos todas as partes que foram projetadas, qualquer coisa que nos recusemos a aceitar continuará a aparecer, ou em nosso comportamento ou no comportamento de alguém próximo. Quando não lidamos com a sombra, ela afeta nossos relacionamentos de forma negativa. Ela nos furta a presença da dádiva daqueles ao redor, pois erguemos um muro defensivo de julgamento que nos priva de ver quem realmente os outros são. Isso nos distrai do relacionamento como um todo, e em vez disso força nosso olhar e atenção para aquilo que acreditamos ser errado sobre os outros. O comportamento de Pilar é um exemplo perfeito de fenômeno de projeção. Uma mulher com 40 e poucos anos que se orgulha de ser boa filha. Pilar fica constantemente aborrecida porque o pai junta tralha. Todo domingo, ao chegar à casa dele para visitá-lo, ela começa a se sentir ansiosa e irritada. Quando entra na sala, em vez de passar a tarde numa conversa agradável de pai e filha, começa a brigar com ele por causa dos jornais espalhados no chão e das dezenas de quinquilharias espalhadas pela sala. Frustrada, Pilar dá início a uma conversa depreciativa, na qual frisa o desleixo dele. Em tal atmosfera de julgamento, os dois se sentem tristes e as visitas acabam sendo monótonas e desgastantes. Pilar sempre vai embora se sentindo mal consigo mesma e o pai secretamente deseja que ela deixe de visitá-lo, embora seja gentil e solitário demais para confessar. Um dia, enquanto trabalhava no escritório de casa que compartilha com o marido Emílio, Pilar percebeu algo sobre si própria. Emílio perguntou se ela poderia esvaziar uma das gavetas para que ele tivesse mais espaço para seus papéis. Irritada, ela rapidamente respondeu que precisava de 6 das 8 gavetas para todos os documentos e que ele poderia alugar um guarda-volume se precisasse de mais espaço. Aborrecido diante da incapacidade dela de compartilhar, Emílio começou a escancarar as portas dos armários, uma após a outra, revelando centenas de pastas abarrotadas de jornais e recortes de revistas. Ela ouviu Emílio resmungando, embora não estivesse mais prestando atenção ao que ele dizia, e ficou estarrecida. Ali estava diante de seus olhos o mau hábito do pai. Ela pôde ver que, para Emílio, todos aqueles recortes eram um monte de lixo inútil. Ela guardava alguns, entre eles cupons de desconto, desde a época da faculdade, 20 anos atrás. Subitamente, ao trazer a mente de volta à sala onde o marido ainda argumentava que ela não precisava nem da metade das gavetas, ela começou a rir alto. Em apenas alguns minutos passou do mal-estar da exposição de sua sombra à sensação de libertação do trânsito da projeção. Ela descobriu que apresentava a mesma característica do pai, embora a dela estivesse escondida nas gavetas fechadas do armário. Encarou o fato de também ser uma acumuladora de tralha e pediu ajuda ao marido para limpar tudo e jogar fora os recortes, pois seria difícil fazê-lo sozinha.
Ela adorava todos os seus pedaços de papel, exatamente como o pai amava os dele. Dias depois, quando Emílio ganhou 3 gavetas, Pilar decidiu compartilhar a história com o pai e pedir que ele perdoasse por seu tom de julgamento. Pai e filha deram boas risadas e se abraçaram, algo que sempre faziam como um cumprimento rotineiro, mas nunca como uma expressão autêntica de amor e respeito. A própria admissão da culpa abriu um relacionamento novo de amor e respeito entre Pilar e o pai, o que permitiu que ele pouco a pouco se desprendesse do passado. Ele chegou a deixar que ela o ajudasse a encher alguns sacos de lixo todo domingo. E aqui está o mais empolgante. Quando você entende a projeção, jamais verá o mundo da mesma maneira. Neste mundo holográfico, tudo é um espelho, e você está sempre se vendo e falando consigo mesmo. Se você escolher, pode olhar agora para o que o afeta emocionalmente como um alarme, uma pista para desvendar sua sombra, um catalisador para o crescimento que lhe dá a oportunidade de recuperar um aspecto oculto de si mesmo. Cada sombra que abraçar lhe permitirá experimentar mais amor, mais compaixão, mais paz e um senso maior de liberdade. E ainda tem mais notícias boas quanto a assumir as projeções. Ao fazermos isso, as pessoas que compartilham nossas experiências de vida têm mais liberdade e uma chance de modificar seu comportamento. Quando rejeitamos características, comportamentos e sentimentos, atribuindo-os a outras pessoas, esses traços parecem de fato existir nos outros, não em nós. Porém, de vez em quando, vejo que quando as pessoas despertam de seu transe de projeção, aqueles em que estiveram projetando também mudam, tornam-se livres para se mostrar de forma diferente. Quando podemos vê-las como são, libertando-as de julgamentos e percepções nebulosas, surge uma nova realidade. Acabamos por chegar a um lugar onde podemos revelar, assumir e abraçar todas as características que existem, de modo a não ser mais preciso projetar nos outros nossos aspectos rejeitados. E assim ficamos livres para ver as pessoas através de uma ampla lente de compaixão, em vez da lente de projeção. É quando estaremos livres para amar, não apenas a nós mesmos, mas todos os que estão no mundo. É também quando experimentaremos a liberdade.